Nossa, eu acho que eu peguei depressão. Brincadeiras à parte, tem gente que acredita que a depressão é uma doença contagiosa, como a gripe, como é o vírus da Covid-19, como são outros problemas que você adquire contagiando, convivendo com alguém. Você acredita nisso? Qual é o seu posicionamento referente a isso? Ou você é daquelas pessoas que acreditam que a depressão está relacionada com a genética? Ah, eu nasci com depressão, meu pai tinha depressão, minha mãe tinha depressão, eu tenho depressão porque é genético. Qual é o seu posicionamento referente a isso? Eu quero que você escreva aqui embaixo no comentário antes de eu explicar a minha visão sobre esse caso. Aí, muito bem. Tempo esgotado, espero que você tenha escrito, mas vamos lá. A depressão não é genético. O que pode ter uma certa relação com genética são os marcadores epigenéticos, como eu te expliquei naquela aula anterior. Então, se você está antenado assistindo os vídeos, você já sabe mais ou menos o que é um marcador epigenético e como isso influencia na vida das pessoas, tudo bem? Então, se a depressão não é algo que surge da pessoa, que não vem dos genes dela, para fora, da onde surge a depressão? Será que ela vem através de contágio, como esse exemplo que eu acabei de citar do Achem? Será que ela surge assim? Será que ela é infecciosa? Bom, se ela não vem de dentro para fora, ela vem de fora para dentro, mas ela não vem através de contágio, ela vem através da observação. Como assim, Cleverson, através da observação? Imagine a seguinte dinâmica familiar. A família A faz as coisas que a família A faz, vive as coisas que a família A faz e tem todo o histórico de coisas que a família A fez, certo? Se uma pessoa que está dentro daquele meio observa a família A, a tendência de que ela absorva todos os comportamentos da família A é altíssimo. Por quê? Porque o ser humano, principalmente na sua formação, no seu período anal, período fetal, o seu período de formação, porque a criança é um espelho fantástico. Porque a criança, nesse seu primeiro período, absorve muita informação através da observação. Então ela sabe como se comportar, ela sabe como reagir, e quando a tristeza vem, o emocional dela está abalado, ela observa tudo que ela sabe. Bom, então nesse momento agora eu tenho que fazer assim porque é assim que eu aprendi. Não que ela raciocine isso, mas esse comportamento vem de dentro de forma automática, porque em algum momento da vida dela, ela observou e ela aprendeu a se comportar assim. E agora vem um ponto interessante. Você lembra na nossa época da escola que nós brincávamos, nós xingávamos, nós corríamos, nós batíamos e não existia bullying naquela época? Olha, eu acho que esse ponto é muito polêmico para tocar aqui, mas eu vou tocar porque faz um certo sentido. Naquela época nós fazíamos bullying, sofríamos bullying e a taxa de depressão era baixíssima. Ah, Cleverson, porque não catalogavam antes? Tá, mas hoje em dia também catalogam um pouco. Para você ter ideia, quem mais procura ajuda com depressão são as mulheres. Os homens pouco catalogam, os homens pouco procuram ajuda referente a isso. E isso não sou eu quem estou falando, isso são dados estatísticos, existem realmente. Os homens procuram pouca ajuda, as mulheres procuram mais. Então, se os índices de depressão entre o brasileiro variam entre 0 a 15%, ou seja, 15% da população já teve depressão em algum momento, ou presenciou ou conviveu com alguém com depressão. Isso é muita coisa. Se você colocar um país desse tamanho, 15% é muita gente com depressão e ansiedade, tá? Isso não é nada para se orgulhar. Então, se todas essas pessoas que procuram ajuda estão catalogadas, as outras pessoas não procuram, então você pode colocar aí uma mais uns 30%. Então, se são 15 mais uns, vamos dobrar, mais uns 15, dá quase 30%. Então, 30% da população com depressão é muita coisa, tá? E por que eu estou falando isso? Porque na época que nós vivemos, a nossa infância, nós brincávamos, nós ríamos, nós colocávamos apelido, então nós aprendíamos a nos tornar pessoas emocionalmente mais fortes. Eu não estou fazendo um discurso a favor do bullying, eu só estou falando, eu estou pontuando que na nossa época em que passávamos por isso, nós tínhamos duas alternativas: ou nós partíamos para a porrada, né? Ou nós revidávamos, ou nós fortalecíamos a nossa carapaça emocional. Geralmente era o segundo, porque quem cometia bullying conosco eram pessoas com mais força, com maior tamanho, com mais
amigos. Então não era tão simples assim resolver na porrada, tá? Nós fortalecíamos a nossa carapaça e nós crescemos. E isso falta para as crianças hoje em dia, porque hoje existe nome para tudo, existe sigla para tudo. Todo comportamento, toda atitude de uma criança para com outra, dela para com ela mesma, existe uma nomenclatura. Ah, a criança está sofrendo bullying, ah, a criança está sofrendo X-fobia, a criança está sofrendo Y-fobia. Então a criança ela acaba se ancorando, certo? Embaixo desse guarda-chuva de proteção, não desenvolvendo a carapaça de luta, a carapaça de reação, a carapaça que vai fortalecer a sua inteligência emocional, a sua atitude emocional perante a vida. E eu digo isso baseado no histórico de clientes que eu tenho atendido, e quando eu trabalho com adolescentes, geralmente são crianças que não têm uma fortaleza emocional ainda formada, porque os pais trabalham fora, porque os pais estão preocupados em ganhar dinheiro, porque os pais precisam ganhar dinheiro, e a criança ela é órfã viva de pai e mãe, e ela não consegue fortalecer a sua estrutura emocional, e essa criança ela acaba se amparando nessas siglas, ela acaba encolhendo e não consegue ter força para reagir. Então o objetivo da terapia é fortalecer o seu estado emocional para que você reaja frente às dificuldades. Eu, Cleverson Pompeu, como psicanalista, como hipnoterapeuta provocativo, trabalho com essas condições. Pegar uma pessoa do estado A, um estado de fuga, um estado de dor, um estado de sofrimento e conduzi-lo para um estado B, que é um estado de luta, um estado de reação. E essa situação aqui, para chegar, nós temos que reaprender a lutar, reaprender a enfrentar a situação. Então, quando você está nessa posição de luta, de reação e de força, você consegue impor o seu posicionamento, estar frente a frente, peitando a vida e sendo quem você nasceu para ser, uma pessoa com atitude, força e imponência para poder seguir a vida da melhor maneira que possa conseguir. Então é muito importante que você faça terapia, que você procure um hipnoterapeuta, que você procure um psicanalista, que você procure um psicólogo para que você fortaleça a sua estrutura emocional, para que você enfrente. E por que eu estou contando toda essa história? Porque justamente a depressão é a ausência dessa carapaça emocional, porque tudo está relacionado a quanto de dor você suporta, tá? Uma pessoa que está em estado de sofrimento, ela suporta pouco ou quase nada de dor, porque a blindagem emocional dela já foi totalmente comprometida, ela não tem estruturas para combater aquilo, então ela afunda e a família está pouco preparada, pouco ou quase nada preparada para dar um amparo. A pessoa, o familiar, geralmente acredita que a pessoa não sai dessa condição porque ela não quer, porque ela não tem boleto para pagar, porque ela não entendeu que é só ela procurar outro namorado, ela foi abusada, tudo bem, é só esquecer. Cara, não é assim que funciona. A mente da pessoa que está passando pelo problema de depressão só encontra uma saída, que é se encolher, porque ela não consegue encontrar força e nem motivo para reagir e para bater de frente com a vida. Então é muito importante que você assista essa aula e entenda que o seu papel como familiar e como pessoa que está do lado dessa pessoa, ou se você está nesse caso também, é estimular a reação, estimular a força, estimular o posicionamento de luta perante a vida. E para isso se faz necessária a presença de um terapeuta ou uma forte presença emocional. Se você conseguir construir a sua fortaleza emocional, você vai conseguir sair desse estado sozinho, mas se você precisar de ajuda, conte conosco, terapeutas integrativos que estamos aqui presentes na internet, nos consultórios de psicologia, de psicanálise, de hipnoterapia, prontos para poder te ajudar. Mas por favor, não desista de ser quem você nasceu para ser. Eu tenho certeza que você aí dentro da sua cabeça tinha e tem vários planos de coisas bacanas que você gostaria de realizar, que você gostaria de fazer, viagens que você gostaria de experimentar, então não desista disso, por favor. Muito obrigado por assistir essa aula, compartilhe com pessoas que você acredita que essa aula vai ser positiva e eu te vejo na próxima. Se você está assistindo no YouTube, clica aqui embaixo, no curtir, e clica também para compartilhar. Compartilhe com pessoas que você acredita. O simples fato de você dar um curtir aqui, o YouTube posiciona o nosso vídeo para outras pessoas que precisam. Então esse é um gesto muito bacana da sua parte. Se inscreva no canal também para que nós possamos ter mais força e aparecer mais também no YouTube. Ajude a levar essa mensagem para frente para que ela possa atingir e ela possa tocar os coraçõezinhos de pessoas que estão necessitando disso, tá bom? Eu te aguardo na próxima aula. Fui!